Acompanhar a leitura aí, meus irmãos? Está dizendo assim. Eu vou ler aqui eu não sei como é que vai estar ali. Às vezes é um pouquinho diferente, mas como Deus me inspirou enquanto eu estava lendo a Bíblia e do jeito que está aqui, eu vou ler aqui, mas se tiver alguma coisa, um pouquinho coisa diferente, não se importe, tá? Diz assim, ó, a partir do 14. Jesus voltou para a Galileia no poder... O que está tocando aí? Ah, tá bom. Pensei que era outra coisa. Não, a gente vai ficando assim, pensando em qualquer coisa... assombra. Vamos lá. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas, e todos, sem exceção, elogiavam ele. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Ele se levantou para ler. Foi dado a ele, então, o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e se assentou. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este aí o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Mas eu digo-lhe a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma dessas viúvas, senão aquela viúva de Serepta, na região de Sidom. Naquela época também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, e preste atenção, eram os mesmos que elogiavam Jesus, eram os mesmos que estavam admirados com Jesus, eram os mesmos que estavam encantados com Jesus. Só que depois que Jesus disse isso, os mesmos, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade. Sabe para fazer o quê? A fim de atirar ele lá de cima, precipício abaixo. Mas Jesus, como um bagre ensaboado, não está escrito, mas estou dizendo, Jesus passou por entre eles e retirou-se. Pai, essa é a tua palavra. Me usa segundo a minha limitação, mas me usa também segundo o poder do teu Espírito que em mim está, e está em todos os teus filhos que aqui estão. Para o louvor da tua glória, Senhor, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você alguma vez, é uma pergunta, mas certamente, dificilmente, você não deve ter enfrentado uma situação dessa. Você alguma vez foi contrariado em algo que você queria fazer? Você tinha um plano, ou você tinha um desejo, ou você tinha um sonho, ou uma vontade. E quando você talvez trouxe isso a público, num público maior, num público menor, você foi contrariado naquilo que você ia fazer. Já aconteceu isso com você? Algumas pessoas dizem assim: não, não faz não. Não, isso não dá certo. Não, isso não funciona.
Não, desse jeito que você quer fazer, não dá. Não, não é assim. Eu acho que é melhor você desistir enquanto há tempo. E quando a gente ouve essas palavras, a gente se sente contrariado. Porque, independente do que estava dentro de nós, a gente talvez estava cheio de vontade, cheio de planos, de desejos, e de repente é como se alguém, popularmente dizendo, jogasse um balde de água fria na gente. Qual foi o sentimento que nasceu dentro de você nesse momento, quando você foi contrariado? Às vezes a gente é contrariado dentro de casa, a gente é contrariado no trabalho, às vezes a gente é contrariado dentro da igreja, às vezes a gente é contrariado entre os amigos, colegas, vizinhos, parentes. Qual foi o sentimento que nasceu dentro de você? Talvez raiva também? Ou ficou chateado? Ou de repente você ficou pensativo? Nossa, mas eu achava que isso ia dar tão certo e todo mundo disse que não. Agora eu vou inverter a pergunta. Alguma vez você fez algo contrariado? Que a primeira é o seguinte: você ia fazer, mas porque você foi contrariado, você acabou não fazendo. Porque ficou irritado, porque não gostou, ficou chateado, por alguma razão. Mas em algum momento na sua vida você teve que fazer alguma coisa contrariado? Mais ou menos assim, tá, eu vou fazer, mas não era isso que eu queria fazer. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não é bom. Ou talvez você nem falou nada. Talvez só a fisionomia já comunicou para as pessoas. Você faz isso? Faço, né? Não precisa nem dizer mais nada, né? Faço, né? Você já disse que na realidade você não estava de acordo em fazer aquilo. Mas vai fazer mesmo que contrariado. Fez por obrigação e não por prazer. Agora vem a pergunta final. O que seria pior? O que é pior para nós? Ser contrariado em algo que nós desejamos fazer? Ou fazer algo contrariado? O que é pior? Você vem com o gás todo para fazer uma coisa e as pessoas te contrariam e você, por alguma razão, bravo, furioso, chateado, não faz. Ou sentir-se obrigado em fazer alguma coisa, mesmo que você não queira fazer. O que é pior? O que é pior, filha? Fazer algo contrariado. Se alguém contraria você em alguma coisa, você suporta até bem. Um pouco. Um pouco. Não é fácil, né? Porque às vezes você tem algo na mente, você acha que aquilo até é quase que divino que está na sua mente. Quando você traz aquilo, as pessoas olham e dizem assim, não sei. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos aqui na igreja e tínhamos criado um plano de, não sei se posso assim chamar, de ataque para evangelizar. E era o PEC, que existe até hoje. Só que o PEC, embora sendo as mesmas ministrações, elas seriam ministradas em lugares diferentes. Poderia ser na casa da pessoa, que seria ministrada, poderia ser na sua casa, e você trazer a pessoa para a sua casa, ou trazer as pessoas para a igreja e ministrar coletivamente. E eu me lembro que uma pessoa que não está conosco há muitos anos, já logo no início da igreja ela não ficou conosco aqui. Ela disse assim, pastor, mas eu acho que assim, para ir na casa das pessoas, às vezes as pessoas não querem abrir a porta da casa dela. Para eu trazer para dentro da minha casa, eu também não me sinto confortável trazer as pessoas para dentro da minha casa, que a gente não sabe quem é. E às vezes, para trazer aqui para a igreja, é um trabalho, né? Ir lá na pessoa, para trazer para a igreja, para depois você ter que voltar. E eu falei, meu irmão, então qual que é a sugestão que você dá? Porque você está contrariando tanto o plano A, quanto o plano B, quanto o plano C. São os 3 planos que tem para apresentar. Ele disse assim, eu não sei. E na hora eu confesso para você que eu fiquei que nem esses caras aqui, eu fiquei meio furioso. Porque eu falei o seguinte, nós temos que ser habilidosos, não em trazer problemas, mas ao enxergar problemas, trazer o quê? De que adianta eu ir no médico, né, Renato? Chegar lá no médico e vai falar, você tem isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer, doutor? Sei lá, se vira agora. Era melhor eu não ter ido. Mas eles estão lá, de certa forma, para isso. Eles vão detectar o problema, vão fazer o diagnóstico e vai prescrever alguma medicação, algum tratamento. Ou seja, trazer uma solução, ou uma possível solução para o seu problema. Bom, eu creio que tanto ser contrariado, quanto fazer algo contrariado, gera incômodo na gente. Mas parece que ser contrariado em algo que nós planejamos fazer, na minha opinião, parece ser um pouco pior.
encarar algo ou encarar alguém que nos contraria exigiria de nós muita maturidade. Porque o problema às vezes não é ser contrariado. O problema é que às vezes nós não temos maturidade suficiente para ser contrariado. Ora, diga os perfeccionistas. Dentre eles eu sou um deles. O perfeccionista, quando ele monta algo, ele fala assim, não, olha, eu passei horas, ele desfaz, refaz. Quando ele entende assim, eu acho que está pronto. E de repente ele traz, ele é contrariado. Se ele tivesse uma 12, ele dava um tiro na cara da pessoa. Eu estou cometendo hipérboles aqui, só para você entender um pouco. Por quê? Quando a gente é contrariado, a gente também precisa ter maturidade. Porque às vezes, ao ser contrariado, você pode enxergar algo ainda melhor do que aquilo que você está fazendo. A gente precisa ter flexibilidade. A gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter, sobretudo, respeito. Porque aquilo que parece ser muito bom para você, pode não ser muito bom para as pessoas. E é nesse momento que às vezes a gente é contrariado, mas se nos falta maturidade, flexibilidade, equilíbrio e respeito pelas pessoas que talvez estão nos contrariando, fica difícil. Mas, o que eu queria abordar nessa manhã é o seguinte. Quando a gente é contrariado, a gente faz várias descobertas incríveis que existem dentro da gente. E que a gente não sabe. Porque às vezes a gente costuma dizer o seguinte, quem me conhece sou eu mesmo e Deus. Eu diria para você, eu não me conheço. Eu já fui muitas vezes surpreendido por mim mesmo. Em situações que eu pensei que eu não agiria da forma em que eu agi. E surpreendentemente eu surpreendi eu mesmo. Então eu cheguei à conclusão que eu conheço um pouco de mim. Vocês conhecem um pouco menos de mim. Mas quem conhece tudo sobre mim é só o Senhor. Mas eu percebi, olhando para esse texto, que quando a gente é exposto a essa contrariedade, quando a gente é contrariado a alguma coisa, a gente acaba descobrindo coisas que estão dentro de nós, que nós não sabíamos. E eu gostaria de falar nesta manhã com vocês sobre isso. Eu sei que certamente em algum momento na sua vida, ou em alguns momentos já passados, ou até momentos que virão na sua vida, certamente você foi, é ou será contrariado. E o problema maior não é ser contrariado. O problema maior é que você vai descobrir em você, quando você for exposto à contrariedade, quando você for contrariado. Talvez você diga assim, puxa, mas nem eu sabia que eu agiria assim. Talvez você tenha até que formalizar um pedido de perdão. Talvez você diga assim, Pedro, me perdoe. Olha, filho, eu não sabia que aquilo que você me contrariou, eu ia ter aquela reação. Me perdoe. Nem eu imaginei isso. Talvez a nossa reação durante sermos contrariados, pode ser que a gente acabe provocando um cisma numa amizade. Seja ela entre irmãos em Cristo, entre irmãos. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque ser contrariado, nós sempre seremos, uma hora ou outra. Por causa das ideias, por causa de um comportamento nosso, por causa de uma atitude nossa, por causa de uma fala nossa. Quantas vezes eu falei coisas aqui, depois minha esposa em casa, sutilmente, chegou e falou comigo, Mauro, você não deveria ter falado isso. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque eu acho que isso pode refletir dessa forma. E em alguns momentos, para não dizer a maior parte deles, eu falei assim, não, eu não acho que é isso. É melhor você pensar. Por quê? Porque eu fui contrariado. Porque eu entendia que aquilo que eu estava fazendo, Luciano, estava certo. Mas de repente alguém viu um outro lado, me contrariou, e ao ser contrariado, a gente não gosta. A não ser que você provoque algo, de certa forma, assim, escandaloso. Que você mesmo admita que aquilo que você fez foi algo esdrúxulo. Mas na maioria dos casos, não. Eu falo assim, não, eu acho que eu estou certo mesmo assim. Eu posso ter sido grosso, mas eu acho que a situação mereceu. Porque o nosso orgulho vai estar sempre... Ele pode não estar ligado, mas nem que foi em stand-by, ele está lá, né? Ele nunca está tirado da tomada. Ele está lá com a luzinha vermelha acesa. Basta você colocar um dedinho ali e puf, a imagem surge. Eu queria falar sobre algumas descobertas que você vai descobrir incrível dentro de você. Quando você é contrariado. E a primeira delas é a seguinte. Ao sermos contrariados, nós descobrimos o que realmente está dentro do nosso coração.
Se eu perguntar assim, você conhece o coração do Heber? Talvez por ele ser um rapaz espontâneo, um rapaz alegre, um rapaz feliz, de bem com a vida. É claro que você certamente afirmaria tudo isso porque você não sabe os problemas que ele tem. Ah, será que o Weber nunca chora? Sim, é raro, mas já vi ele chorar. Eu não sei quantos perceberam. É claro que também a maioria não sabia disso. Mas eu vi um dia o Weber aqui, eu vou pedir licença para ele para falar isso, eu falei já, e eu vi que ele estava diferente. E num dado momento eu vi ele chorando, e eu falei assim, o que será que aconteceu? E era o dia do aniversário do pai dele. E certamente ele lembrou. E certamente isso entristeceu, bateu a saudade. Então a gente olha e fala, o Weber é assim, pensa que não tem problema. Mas nós temos dificuldade, temos problemas. A gente pensa que a gente conhece o coração das pessoas. E a gente pensa que a gente conhece até o nosso coração, mas nós não conhecemos. O texto que nós lemos, olha só, no versículo 22 e o versículo 28, quero que você preste bastante atenção, diz assim, todos falavam bem dele. Dele quem? Jesus, que ele estava onde? Dentro da sinagoga. Todos falavam bem dele. Olha que interessante que eu já usei aqui outras vezes a palavra todos. A palavra todos não exclui ninguém. Todos. Todos Jesus tinha uma boa reputação diante de todos que estavam aí, pelo menos dentro da sinagoga. E outra coisa, ele gerava nas pessoas admiração por ele. Pelo menos no versículo 22 era isso que estava acontecendo dentro da sinagoga. Todos falavam bem dele, estavam admirados das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Olha, falavam bem, estavam admirados de palavras que parece que só poderia sair de alguém como ele. Quando você pula para o verso 28, as mesmas pessoas estão falando desse mesmo Jesus agora. Todos os que estavam na sinagoga, os mesmos que falavam bem, os mesmos que estavam admirados das palavras de graça que saíam do banco, as mesmas pessoas, todos os que estavam na sinagoga ficavam agora o quê? Furiosos quando ouviram isso. Ouviram o quê? As palavras que Jesus estava falando. Palavras essas que eram verdadeiras. Palavras essas que, infelizmente, contrariaram as pessoas que admiravam Jesus, que falavam bem de Jesus, que olhavam para ele com um olhar de admiração, mas porque foram contrariados por esse mesmo Jesus, pelo qual eles admiravam, agora eles não admiravam mais. Agora eles não estavam mais falando bem de Jesus, porque eles foram contrariados. Eles descobriram algo dentro do seu coração. E eu vim essa manhã dizer para você que nos momentos de contrariedade, em que nós somos contrariados, é que nós descobrimos as coisas negras, escuras, coisas que nós não queremos muitas vezes enxergar. Até suspeitamos que existe, mas nós não queremos enxergar. Mas expostos à contrariedade, nós descobrimos o que está dentro do nosso coração. Eu não vim aqui dizer para você que você é uma pessoa especial, porque isso não é novidade para você. Você é uma pessoa especial para nós e muito mais para o Senhor. Mas há poucos dias a pastora falou na quinta-feira passada e na retrasada sobre a questão da identidade. E dentre as coisas que ela falou nesse lugar, disse, enquanto nós não realmente admitirmos quem nós somos ou o que existe dentro de nós não poderemos ser curados. Quando eu falei para a Renata assim, Renata, eu estou com problema no ciático. A primeira pergunta que ela fez para mim foi assim, como é que você sabe que é ciático? É verdade. Fiz alguns testes e descobri que era ciático. Mas eu poderia estar enganado. Quantas pessoas, nós tínhamos aqui um irmão na igreja que ele sofria constantemente de problemas estomacais. Fez a endoscopia, não deu sequer uma gastrite. O problema dele era vesícula. Pedra na vesícula. Mas ele sentia desconforto na região e parecia que era o estômago, mas não era a vesícula. Operou a vesícula. Tudo bem, que parece que não é aconselhável retirar, né? Mas ele retirou, resolveu o problema dele, pelo menos momentaneamente. Existem coisas que se nós não fizermos um bom diagnóstico ou permitir que o Senhor faça um bom diagnóstico nós nunca vamos descobrir. E aí é que nós teremos que ser expostos a momentos de contrariedade, que nós seremos contrariados, para a gente descobrir o que estava dentro do coração. Veja só, eu pergunto para você, o que existia dentro do coração dessas pessoas? Por Jesus, existia
admiração? Ou existia algo que era contrário da admiração? Ah, pastor, depende. Pode ser que no momento eles estavam admirados, até que foram contrariados. Assim é você, assim sou eu, assim somos nós. Às vezes você pode me achar um cara legal, bacana, um pastor joia, até o momento que eu disser para você, não. Não pode. Não é assim. Você está errado. Não gostei do que você fez. Conserta isso aí. Você vai voltar para casa talvez decepcionado comigo, bravo comigo, dizendo para você mesmo, o pastor não é nada daquilo que eu pensava que ele era. Mas sabe por quê? É porque você não pode ser contrariado. E que na realidade é necessário você ser, porque quando você é contrariado é que você descobre o que está dentro do interior do seu coração. Salmo 26, 2 diz o quê? Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Deixa eu dizer para você, nós não somos sinceros conosco, no que diz respeito a sondar a mente e sondar o nosso coração. Por quê? Quando nós começamos a investigar, vou usar a palavra que a pastora usou aqui quinta-feira, quando nós começamos a investigar profundamente quem nós somos, nós começamos a perceber indícios de coisas ruins em nós. E o que a gente faz? A gente sai daquele setor e vai para outro. E por mais que aquilo fique na nossa mente, a gente fala assim, não, mas eu não sou desse jeito assim. Foi um exagero que eu cometi comigo mesmo. Então a melhor pessoa para examinar nós, para sondar nós mesmos, é o Senhor. Como o salmista disse, Senhor, sonda-me, olha dentro de mim, prova-me, examina o meu coração e minha mente, e fala para mim de coisas que às vezes eu não quero enxergar, ou de coisas que eu não enxerguei mesmo. Porque eu já percebi que todas as vezes que eu sou contrariado, eu descubro coisas dentro do meu coração que eu não queria descobrir. Porque a gente tem uma necessidade de afirmar para nós mesmos que nós somos pecadores, mas não somos tão pecadores assim. Afinal de contas, eu trabalho, eu como do suor do meu rosto, eu pago as minhas contas, eu procuro não fazer mal para ninguém, eu sou honesto. Eu vou à igreja uma vez ou duas vezes por semana, eu contribuo financeiramente para as causas nobres, contribuo na igreja, eu faço tantas coisas boas, trato bem os meus filhos, trato bem meu esposo, minha esposa, eu faço o meu melhor. Então eu sei que eu sou pecador, mas também não sou tão pecador assim. É porque a gente ainda não descobriu o que está dentro do nosso coração. E é nesse momento que a gente é contrariado, que a gente vai descobrir. Segunda verdade, ao sermos contrariados, nós descobrimos se nós queremos proximidade ou não. Lucas capítulo 4, versículo 15 e versículo 29, tá? Diz assim, ele ensinava nas sinagogas e todos o que faziam com Jesus? Glorificavam ele, queriam estar perto dele. Não, ao chegar ao ponto de glorificar, estavam quase que de certa forma assumindo a divindade dele. Eu quero ficar próximo desse homem. Ainda não tenho certeza se ele é Deus como ele afirma ser, mas olha, é indiscutível que as palavras que saem da boca deste ser são palavras divinas. Eu quero ficar próximo. Agora vamos ver esses mesmos sujeitos que glorificavam Jesus no versículo 29. Diz assim, eles se levantaram e expulsaram Jesus da cidade. Meu Deus, Camila. As mesmas pessoas que dizem assim, este homem, olha, se não for Deus, está perto de ser Deus. Essas mesmas pessoas agora expulsam ele, mas por que expulsaram ele? Se glorificavam, ele era admirado, ele era uma pessoa que todo mundo poderia dizer assim, se o dia que eu crescer, eu quero ser que nem ele. É porque eles foram contrariados. E ao ser contrariado, eles saltaram do pico de uma pirâmide que estava ali glorificando ao Senhor Jesus, e foram nem para a base da pirâmide, foram para baixo da base da pirâmide, expulsaram Jesus daquele lugar, porque eles não gostaram daquilo que eles ouviram.
Você acha que eu e você somos diferentes? Claro que não. Eu não estou dizendo no que diz respeito a Jesus, mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com as pessoas, nós muitas vezes buscamos proximidades até sermos contrariados. Quando somos contrariados, fala assim, olha, você aqui e eu aqui. Eu já vivi experiências aqui na igreja. Eu disse uma vez para um pastor que estava conosco, eu já disse isso para outras pessoas, mas especialmente para ele, eu disse assim, eu não conheço nenhum de vocês enquanto eu estou dizendo sim. Eu vou conhecer verdadeiramente vocês a hora que eu disser assim, não, você está errado. Não, o que você falou não condiz com aquilo que a Bíblia diz, está errado. Eu vou conhecer cada um de vocês, e vocês vão me conhecer, quando nós formos contrariados. Se alguém chegar para mim e disser, é claro que eu já disse isso aqui, se alguém chegar para mim e disser assim, pastor, o senhor foi imprudente fazer o que o senhor fez. Talvez o senhor não precisaria estar passando pelo que o senhor está passando agora, esse problema, se o senhor não tivesse feito aquilo que o senhor fez. Foi imprudência sua. Eu vou ter que falar o quê? Eu vou ter que concordar. Mas alguns de nós, se não surgir o problema, e nós tivermos feito o que nós fizemos, vai falar assim, eu sei que eu não deveria ter feito, mas era preciso, eu fiz. Mas aí então, quando surge o problema, que é consequência daquilo que você fez, aí você ouve assim, olha, você não deveria ter feito. Aí você fala assim, é verdade. Mas enquanto nós somos contrariados e existem consequências, aí a gente aceita. Mas quando a gente é contrariado e não existe consequência, talvez a gente ainda continue caminhando na mesma direção. Jesus era uma pessoa que muitas pessoas, dentre elas, essas pessoas que estavam na sinagoga, queriam estar próximo dele. Mas no momento em que elas foram contrariadas, não queriam mais Jesus. Tanto é que elas não foram embora. Elas mandaram Jesus embora. Sai daqui da sinagoga. Não fica mais aqui. Eu quero perguntar para você. E você, quando é contrariado? Talvez existam pessoas perto de você que estão te contrariando. E talvez você está querendo se livrar rápido delas. E talvez Deus esteja permitindo que essas pessoas estejam do seu lado, contrariando você, justamente para você abrir os olhos para coisas que você não quer enxergar. Mas que é necessário enxergar. A vida não é feita de sim. A vida é feita de sim, de não, de talvez, de espera, de nunca. Quantas mulheres? Deixa eu ver, porque às vezes faz uma afirmação e existe alguém. Quantas mulheres têm o sonho de ser mãe? E talvez nunca serão. A não ser que adotem uma criança, mas talvez a inseminação artificial não vai funcionar, não tem jeito, talvez nunca serão. Faz parte da vida, tem coisa que nunca vai acontecer. Por exemplo, se eu quisesse ter a altura do Luciano Zafir, não adianta esperar. Eu posso entrar na academia de musculação, de esticação, de prolongamento, mas não vou chegar ao 1,95 m, gente. Eu tenho 1,76 m. Isso nunca vai acontecer, eu tenho que admitir. Eu falava para minha mãe, mãe, quanto você tem de altura, mãe? Eu tenho quase 1,60 m. Falei, não pode ser, mãe, 1,60 m é minha esposa, a senhora é mais baixa que ela. Não. Aí colocava do lado dela e falava assim, mãe, não, a sua esposa que é mais alta. Falei, não é. A gente tem que admitir, com o tempo, pelas menos informações que eu tenho, não é a minha área, mas que com o tempo, o desgaste das vértebras vai provocando um certo encurtamento do sujeito, não vai? Vai ou não vai, Renata? Então a tendência, amigão, é diminuir, não é aumentar. Isso nunca vai acontecer. E a vida é feita disso, de sim, não, talvez, espera, nunca. Provérbios 9:8 diz assim, não repreenda o zombador. Não fala nada para ele, não. Caso contrário, ele vai odiar você. Aquela pessoa que você contraria, e você vai falar com ela, ao contrariar, ela não vai gostar, ela vai odiar você. Mas se você repreender o sábio, quando ele é contrariado, sabe o que acontece?
Ele passa a amar você mais ainda. Sabe por quê? Ele vai falar assim, obrigado, eu não tinha enxergado isso. Muito obrigado. E você vai se sentir lisonjeado, porque você vai falar assim, puxa, eu corrigi o sábio. Eu não sou sábio, corrigi o sábio. E é interessante que o sábio vai ficar mais sábio ainda com a correção que você fez. Mas só porque ele é o quê? Sábio. Porque se ele for tolo, ele vai odiar você. Sabe quem não gosta de ser contrariado? O tolo. Não repreenda, o zombador não repreenda ele. A hora que você contrariar ele para o bem dele, ele não vai gostar, ele vai odiar você. Eu quero perguntar para você, e você? Quando é contrariado, você se distancia das pessoas? Ou age como um sábio? Eu amo essa pessoa que me corrigiu, porque ela me trouxe de volta para o caminho. Terceira verdade, ao sermos contrariados, nós descobrimos o que nós somos capazes de fazer. Lucas capítulo 4, 17, versículo 29, o Gu vai colocar o 17 primeiro, depois o 29, diz assim, foi-lhe entregue o pergaminho, Jesus não precisou nem pegar o pergaminho, quando ele entrou dentro da sinagoga, foi lá e deram o pergaminho na mão dele, assim, do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito. Olha só, mas também, né, ele era o quê? Admirado, todo mundo olhava para ele e falava assim, não, pera um pouquinho, quem que vai dar o pergaminho? Quem que vai entregar a Bíblia para o pastor? Não, deixa que eu entrego. Quem vai entregar a Bíblia para o pastor? Deixa que eu entrego. Não, esse é um homem quase que divino. Em momento algum me comparei com Jesus, foi uma brincadeira, tá? Foi lá e entregaram. Só que no versículo 29, deixa que eu entrego. Versículo 29. Eles se levantaram, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade. Os mesmos que entregaram o pergaminho, fizeram questão de entregar para ele ler, e ele trouxe a revelação. Revelação essa que dizia, hoje se cumpriu o que está escrito, aquilo que eu li, aquilo que vocês ouviram. As mesmas pessoas pegaram ele, jogaram ele, levaram ele para fora, não só jogaram para fora não, levaram ele até o topo da colina, no lugar onde tinha sido construída a cidade, e tinha um propósito. Não era para chegar lá em cima e falar assim, esse aqui é o homem mais sábio do mundo. Não, levaram ele lá em cima para jogar ele lá de cima. Mas como é que pode, Sérgio? As mesmas pessoas que ovacionaram Jesus, são as mesmas pessoas que querem levar Jesus e jogar ele. Não bastava matar, mas tinha que jogar, despencar ele lá de cima. Queria que ele tivesse uma morte agonizante. No final teve, mas não foi do jeito que eles queriam. Sabe, meus irmãos, quando a gente é contrariado, a gente descobre o que a gente é capaz de fazer. Você acha que uma pessoa que de repente entrega um pergaminho, que fica olhando com admiração, é capaz de, num momento posterior, fazer o contrário do que ela fez com aquela mesma pessoa, querer matar ela? Pior que é. A gente está cansado de ver as boas notícias dos jornais da manhã, do jornal do meio-dia e do jornal da noite, né? Que só tem notícia ruim. Fala, casal com 32 anos de casado, com 79 anos de casado, o marido esfaqueia a esposa esfaqueia o marido. Eu falei, gente, como é que pode? A pessoa que permaneceu tanto tempo casada, tiveram um filho, constituíram família, de repente esfaqueia a outra. É porque quando a gente é contrariado, a gente não sabe o que pode sair até da nossa boca. Eu estou vindo essa manhã aqui preparar o seu coração. Talvez porque você vai ser contrariado, ou está sendo, ou ainda será, certamente. E que você lembre dessa mensagem. E tome cuidado com o que você vai fazer ao ser contrariado. Quantas pessoas, por serem contrariadas, vão embora da igreja? Ela não mata, não dá tiro, não pode fazer isso, mas vão embora. É o jeito dela dizer assim, eu não concordo com o que você fez, eu vou embora. É assim. Achei um lugar melhor, mais legal. Tudo bem, as pessoas podem ir. Direito de ir e vir, né? Até talvez, em algum momento, entender que fez a escolha errada. Não que aqui é o certo, tá? Eu só estou dizendo que trocar de igreja por causa de desentendimento, pode ser em qualquer igreja, você não vai resolver, filho. Não vai resolver. Lucas 9,54 diz assim, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-lo? Sabe quem que eram esses dois discípulos, Tiago e João? Bom, João era aquele conhecido apóstolo do amor. Jesus está saindo de um lugar
E ele está indo em direção a Jerusalém, só que ele tem que passar por onde? Por um lugar onde estava o samaritano. Quando ele foi passar, ele falou assim, aqui não vai passar não. Nem você, nem o seu mestre, vai passar ninguém aqui não. Ah, esses dois aqui tomaram as dores e falaram assim, quer que a gente ore agora? Fala agora que o pai manda fogo, torra esses dois caras aqui, ó. Aí vocês conhecem a resposta que Jesus disse, né? Vocês não sabem que espírito vocês são? Não, não é assim que funciona não. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles foram contrariados. Eles queriam passar por ali, Jesus queria passar por ali, só para passar para chegar em Jerusalém. Eles não queriam, eles não se davam bem. Judeus, samaritanos não se davam bem. Então falou assim, quer ir para lá, que dê a volta, vai por outro canto, mas por aqui não vai passar. Foram contrariados. E ao serem contrariados, não vou dizer que Jesus não sabia, né? Porque em algum momento ele pode ter feito uso do atributo dele de onisciência, mas em algum momento, vamos imaginar que Jesus não soubesse naquele momento, ele fez questão de não querer saber e ouvir primeiro a voz dos discípulos. A hora que ele falou assim, nem eu sabia que tinha isso dentro de vocês, hein? Você quer matar os caras porque os caras não deixaram a gente passar daqui? É isso que vocês querem fazer? Aí você fala, pastor, é um exagero, mas quantas vezes não passa isso na cabeça da gente? Em trânsito. Quantas vezes, numa brincadeira, mas como a gente não sabe o que está dentro da gente, né? A gente fala assim, se eu tivesse uma arma aqui, eu dava um tiro agora nessa pessoa. Nem que fosse no pneu do carro, nos dois pneus, para ele ficar aqui. Porque ele passou, bateu no meu carro, xingou minha mãe, fez isso, fez tudo errado. Se eu tivesse uma arma, dava uma faca, dava uma facada, rasgava os dois. Aí tu vai embora, dá risada, tudo. Mas será, às vezes, pode ser que você faça isso. Eu conheci uma pessoa que estava brigada com o marido, e não é minha esposa, tá? Você pode até conferir o pneu do meu carro. Ela foi lá e rasgou os 4 pneus do carro do marido. Enfiou a faca. Antes do pneu do que no marido, né? Mas ela fez isso. Quando eu falei com ele, ele falou assim, pastor, ela sempre foi esquentada, mas até aí ela me surpreendeu. Nem eu sabia que ela era capaz de fazer isso. Só que a gente pensa que isso acontece com o outro. E que não pode acontecer com a gente. Espera você ser contrariado. Espera ser contrariado. Você vai ver o que sai dentro de você. O que você é capaz de fazer. O mínimo que a gente faz é ignorar as pessoas, não querer mais papo com elas. Mas se a gente puder botar uma pedra para ela tropeçar, a gente faz ainda isso. Tudo isso por causa de ser contrariado. E por último, ao sermos contrariados, nós descobrimos uma outra coisa. Qual é o verdadeiro valor que nós damos às pessoas? Você valoriza seu pai, sua mãe? Certamente você vai dizer que sim, se ainda os tem. Você valoriza seu irmão? Sim. Você valoriza o irmão lá da igreja? Sim. Talvez até você ser contrariado por uma dessas pessoas. Vocês observaram que no início o Gu colocou uma imagem de uma garotinha, no fundo estava a mãe, que supostamente tinha feito uma correção, e ela não gostou, foi contrariada. Filhos, quando são contrariados, não gostam. Verdade ou mentira, Renata? Não, mãe, pai, vocês sabe disso. Eu achava que a minha mãe era legal, mas eu gosto do meu pai. Eu achava que o meu pai era legal, mas eu gosto da minha mãe. E às vezes filhos acabam não valorizando ou mostrando o verdadeiro valor que dá aos pais quando são contrariados. Quantas vezes eu tive que dizer não, e minha esposa dizer não para os nossos filhos, contrariá-los? Nem por isso eles nos deixaram de amar. Mas tem filhos que saem na calada da noite, não foi contrariado agora, a hora que eu sair eu vou fazer pior. Ontem, enquanto eu aguardava, trocava a peça do carro, eu vi uma atendente conversando com uma pessoa, e ela disse assim, eu falei para ele, você vai, mas 10 horas em casa. Só que quando foi 5 para as 10, ele me ligou e falou assim, mãe, não vou conseguir chegar. Estou saindo daqui agora, eu vou chegar umas 10h15. Ela falou, 10 horas, filho. 10 horas ou nada, senão você não vai sair, você vai ficar dias sem sair de casa. O menino, eu lembrei do Pedro. Um menino chegou, disse que ela chegou em casa, o menino está suando, assim, ó, suando, chegou 10h02. Ela falou, você falhou, então tá de castigo. Aí o rapaz estava junto e falou assim, nossa, mas é para tanto? Aí eu estava ali, né, gostei da conversa. Aí entrei no meu e falei, tá certo, não, você fez certo, sabe por quê? Você faz uma concessão para 10h02, você vai para 10h05, você vai para 10h15, você vai para 10h20, você vai para 10h30, você vai para 11 horas, daqui a pouco fala, chega a hora que você quiser, não tenho controle mais sobre esse menino mesmo.
Eu me lembrei do caso do Pedro, vou contar aqui, Pedro, foi engraçado. O Pedro uma vez quis ir no aniversário de um amigo e foi. Foi a pé e voltou a pé. Aí a mãe dele falou, que hora que era para estar em casa? 00:30, porque não era tão longe. O Pedro, calmo do jeito que ele é, tranquilo, sossegadão, né? A hora que ele foi lá no relógio em câmera lenta, acho que faltavam umas 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, isso daí eu. E ele estava lá no fim das 2 pistas, né? Morando aqui. A hora que ele olhou, ele falou, meu Deus, não vou conseguir chegar mesmo. Saiu correndo. Ele virou, a hora que ele virou, entrou nas 2 pistas, que carro que estava ali? Carro da polícia. Ei, onde você está indo com tanta pressa? Não, minha mãe, se eu chegar à meia-noite, eu não saio mais. Policial, entendeu, viu que era gente boa? Falei, continua a sua caminhada então, para você não sofrer. E o Pedro chegou em casa também, escorrendo também. Lucas 4, 20 e 30 diz assim, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Era mais ou menos assim, ó. Jesus estava aqui na frente e todos, como se fossem vocês, olhando assim para ele. Deixa eu ver o que ele vai falar. Não, porque só vem coisa boa. Não dá, pega água. Não, agora água não. Agora eu tenho que prestar atenção no que ele vai falar. Essas mesmas pessoas, no versículo 30. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. As pessoas que faziam questão que ele ficasse, estivesse, e ensinasse, a hora que ele passou, escapou porque queriam matar ele, fizeram nem questão. É no momento que a gente é contrariado, a gente descobre se a gente dá valor para as pessoas mesmo. Você pode não gostar do que você pode ouvir, mas isso não pode diminuir o valor que você tem por aquela pessoa. Se diminuiu, é porque você nunca deu o valor certo àquela pessoa. Aliás, aquilo que saiu da sua boca dizendo que ela era muito boa, muito importante na sua vida, era só falácia. Era só verbalização de coisas que eram inverdades. Mas tudo isso precisou acontecer por quê? Para quê? Ou melhor, em que condições teve que acontecer no momento em que foi contrariado? Eu finalizo essa mensagem citando Lucas 15, 29 e 30. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho servido e nunca desobedeci às tuas ordens. O filho mais velho. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Versículo 30. Quando, porém, volta para casa, esse teu filho aí, ele nem falou que era irmão dele, era irmão dele. Porque falar assim, meu irmão, esse teu filho aí, ó, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matou o novilho gordo para ele ainda. Eu pergunto para você, será que esse irmão amava esse irmão que foi embora? A gente descobre o verdadeiro valor quando o irmão faz coisa errada. Porque quando está fazendo certo, Jesus disse assim, ó filho, você amar quem ama é fácil, eu quero ver você amar aqueles que te odeiam. Pode ser que esse irmão dele que foi embora, que pediu, nós conhecemos a história, me dá a minha parte, quero ir embora. Pode ser que ele era querido pelo outro irmão, mas porque sempre disse sim, estava tudo certo. Quando ele fez uma coisa errada, o irmão passou a ter ódio dele, passou a ter ódio do pai. Aí o pai descobriu, o irmão descobriu qual era o verdadeiro valor que esse irmão dava para o pai e dava para o irmão. Porque é o seguinte, você pode discordar do pai, da mãe, do irmão, mas se você ama, você continua amando. Agora, se, ao ser contrariado, porque ele foi contrariado, ele provavelmente não concordou com o que o pai fez, deu a parte da herança. Aí quando o filho volta com a mão na frente e outra atrás, também não concordou do pai receber. Não concordou porque também o pai nunca deu um cabrito para ele fazer uma festa e estava fazendo uma festa para o irmão que voltou, que fez tudo errado. Ele foi contrariado. Ao ser contrariado, talvez aquelas palavras de amor que ele tenha dito para o pai, pai, eu te amo. Ô meu irmão, eu te amo. É agora que você descobre se ele amava mesmo. É fácil amar enquanto todo mundo está o quê? Te amando. O difícil é você amar quando a pessoa está dizendo assim, eu te odeio. E você fala assim, mas eu continuo te amando. Mesmo você me odiando. Esse é o que nós muitas vezes chamamos de amor de pai e de mãe. O filho que diz assim, eu te odeio porque você não deixou fazer isso. E a mãe fala assim, tudo bem, você não precisa concordar. Mas se você perguntar para a mãe se ela odeia, sabe o que ela vai dizer? Não. Mas ele disse que te odeia, ele quer que você morra. Eu falei, pois é, eu amo e eu quero que ele viva. Porque o verdadeiro valor
que a gente dá às pessoas, a gente se descobre nesse momento que a gente é contrariado. A gente descobre se aquela pessoa tinha valor mesmo por aquilo que ela era ou por aquilo que ela fazia. Então eu termino aqui, acho que sentado eu falei muito, né? Minha pergunta é o seguinte: como é que você reage quando você é contrariado? Se eu chegar para você e falar assim, você tem vindo só no culto de domingo, não tem vindo de quinta, o que você vai falar? Você pode falar duas coisas: pastor, você está certo. Você pode arrumar uma desculpa, falar assim, pastor, eu não tenho vindo por causa disso. Ou você pode não gostar, se eu falar mais que uma vez. E você perceber que não existe justificativa. É nesse momento que você vai descobrir o que está dentro do seu coração, quando você for contrariado. É nesse momento que você vai descobrir se você deseja estar próximo dessa pessoa que você diz amar, ou se a partir do momento que ela te contrariou, você quer distância dela. É nesse momento que você vai descobrir o que você é capaz de fazer quando você é contrariado. Já ouviu falar do famoso boicote? Olha, não tem uma forma, ele me contrariou, ela me contrariou, não tem uma forma, eu vou encontrar uma, eu já sei, vou boicotar. Posso fazer aqui revelar não, compartilhar uma intimidade que às vezes acontece entre casais? É assim. Ele brigou comigo, mas também o que ele quer, vou boicotar. Ou o contrário. Ela brigou comigo, também a hora que ela vier me procurar também, vou boicotar. Porque foi contrariado. É nesse momento que você descobre o verdadeiro valor que você dá a essas pessoas. Saia daqui preparado para ser contrariado. Mas, ao descobrir o que está dentro do seu coração, se arrependa, mude. Se você disser para você assim, nunca mais quero ficar perto dessa pessoa, diga ao contrário, fala assim, essa pessoa que eu sou desafiado a continuar amando. Se dentro de você nasceu um ódio, como nasceu esse cara furioso, fala assim, matei esse fulano, que matei ele. Mas não vou fazer isso. Não vou matar, obviamente, nem fisicamente, nem com palavras. Eu vou amar. Quando você for contrariado, descubra se as pessoas que te contrariaram, que você sempre disse ter amado elas, o quanto você amava. Você pode ver que Jesus, quando falou para Pedro, você me ama? Faz isso. Pedro, você me ama? Faz isso. Pedro, você me ama? Aí Pedro falou assim, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Que amar a gente ama, mas a gente, às vezes, a gente intensifica verbalizando um amor que ainda não é verdadeiro dentro da gente. E a gente descobre no momento que a gente é contrariado. Amém? Vamos ficar em pé?